Boa noite a todos. Meus irmãos, inicialmente eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de trabalho, nessa casa de oração. Pedimos naturalmente a licença para que a gente possa falar sentado, por causa de preservação da condição de saúde, uma cirurgia recente, então a gente está mais quietinho. Por isso vamos conversar um pouquinho mais sentados. Analisando, eu gosto de prestar atenção como é que o que é que está acontecendo na nossa relação com o Espiritismo, com a doutrina espírita, manifestando isso aí na prática. Nós temos momentos de contemplação, momentos em que nós paramos para pensar conforme o Espiritismo, porque se fosse diferente, se nós já estivéssemos a todo tempo já raciocinando segundo os postulados espíritas e agindo de acordo com eles, seria uma maravilha. A gente não precisaria, inclusive, nem estar aqui falando, abordando os temas. A gente precisa estar estudando, porque a gente não internalizou ainda. Mas nós temos momentos de contemplação, onde a gente para e reflete segundo o Espiritismo. Nós temos momentos de estudo, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós pegamos alguma das obras de codificação, a leitura complementar, quando nós nos encaminhamos até um ambiente onde está sendo discutido o tema. Mas digamos, o fruto desse exercício que a gente busca de aproximação com os postulados espíritas, com os ensinamentos dos irmãos desencarnados, ele se manifesta, na verdade, ele permite que a gente possa aferir se a gente está de fato desenvolvendo justamente nos momentos opostos, ou seja, quando a gente não está em contemplação, de acordo, contemplando a essência do Espiritismo, quando a gente não está num ambiente espírita, quando a gente não está estudando, ou seja, quando nós estamos no nosso, digamos assim, estado normal para a nossa condição. Quando a gente está envolvido com as atividades normais, quando a gente está no ambiente doméstico, quando nós estamos nas atividades profissionais, em contato com as pessoas, com a sociedade, com os familiares, quando a gente está na nossa intimidade, você, eu, como a gente pensa, como a gente se comporta, é justamente aí que a gente tem uma clara noção e aí é maravilhoso isso, porque é você que tem essa noção, é uma questão muito particular. É você que sabe como as coisas estão se processando dentro de si próprio. É que você começa a perceber quais os efeitos que essa sua dedicação, essa sua atenção, ou até mesmo simplesmente essa sua simpatia pela doutrina espírita está produzindo em você enquanto ser, enquanto individualidade, enquanto indivíduo. O que é que eu quero dizer com isso? A gente pode ter o conhecimento, por exemplo, existem pessoas que têm uma memória maravilhosa e são capazes de, por exemplo, ter todos os textos de um livro completamente assimilados a nível de memória, capazes inclusive de reproduzir isso. Não significa dizer que a essência daquilo que está ali escrito, na manifestação prática, seja uma característica da criatura. E eu acho que, quanto à matéria espírita, os espíritas, os simpatizantes, eles, do ponto de vista do estudo, é lógico, a gente tem que sempre estudar mais, procurar se instruir, mas eu acho que a gente já caminhou bastante comparado com outras épocas que o Espiritismo, por exemplo, se revestia de até um certo obscurantismo, as pessoas desconheciam. Eu me lembro que anos atrás, na minha infância, quando a casa espírita trocava a iluminação para dar propiciar aquele ambiente que colocava a luz azul,
desconhecimento social era tão grande, inclusive no meu, que quando eu via a projeção da luz azul pela janela, se eu estivesse passando na rua, eu descia da calçada. Então, assim, e isso representava realmente uma percepção social, né? Mas, assim, a gente observa nos lares, inclusive lares, de pessoas que têm um outro segmento religioso, mas tem algum contato com, conhece alguma coisa sobre o espiritismo, notadamente depois da trajetória do nosso irmão, quando aqui encarnado, o Chico, que demonstrou não só através da perspectiva espírita, mas acima de tudo, na maneira como ele se comportou socialmente, foi que ele demonstrou, foi que ele trouxe o espiritismo para um outro patamar, não só a nível de sociedade brasileira, né, de entendimento do espiritismo, mas como a nível mundial também, sob o ponto de vista da fenomenologia, né, da capacidade que ele tinha mediúnica. Mas assim, o que mais trouxe louros morais para o Chico, o que mais agregou ao Chico e por consequência ao espiritismo, foi justamente não o comportamento sob a perspectiva mediúnica, mas a diferença social que o Chico fez. Então não é estranho você ver, às vezes, comentários da seguinte espécie: olha, eu não gosto, ou eu tenho medo de espiritismo, mas Chico Xavier, que homem bom, aquele é uma criatura boa. Eu não acredito não que ele fazia aquilo não, mas que ele era uma pessoa muito boa. E por quê? Vejam que o que o Chico fez foi, digamos, domar os instintos, né, que ele trouxe, os instintos espirituais, o comportamento dele, e aproveitar o máximo daquilo que ele estudou. Naturalmente, como médium, ele deu uma visibilidade muito grande, notadamente sobre a perspectiva da psicografia, né, a psicografia que a gente chama mecânica, que é um fenômeno extremamente raro, porquanto ele, na verdade, ele obedecia enquanto máquina, a gente costuma dizer, né? Ele era efetivamente instrumento, ela não era uma psicografia consciente, semiconsciente, intuitiva, não, era chamada mecânica, no sentido de que ele se prestava ali totalmente como instrumento, ele inclusive perdia a consciência, né? Ele perdia a consciência do ato, era capaz inclusive de fazê-lo de tal maneira que ele produzia o fenômeno psicográfico com as duas mãos, de olhos fechados, produzindo uma leitura em língua estrangeira no papel, desconhecida por ele, e em língua estrangeira no outro papel, e ele de trás para frente, né? Ou seja, uma coisa que humanamente não é simples de se fazer, ou seja, ele demonstrou, e ali a espiritualidade aprontou realmente para que houvesse um impacto, né? Para que houvesse um impacto, era necessário que as pessoas parassem e dissessem: olha, a gente teve um impacto lá atrás, quando Kardec chegou e que viu fenômenos de natureza física, mas a gente precisava de agora com um novo impacto. E o que é que a espiritualidade pretendeu mostrar? Ela mostrou lá atrás com os fenômenos físicos, dizendo assim: o mundo espiritual existe. Quando Kardec foi analisado, né? Depois, num segundo momento, foi escolhido o Brasil, com a presença do Chico, para dizer: olha, esse mundo espiritual existe. E qual é a segunda faceta do espiritismo, a segunda perspectiva? A possibilidade de interação entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados. E qual é a terceira perspectiva, por assim dizer, do espiritismo que nos diferencia de outros, digamos, de outros segmentos espiritualistas? É o processo reencarnatório. Então, a segunda faceta foi justamente essa, em que veio de maneira incontestável através do Chico. E aí, qual foi o instrumento escolhido? A psicografia. E a psicografia mecânica, ou seja, aquela que fica difícil, né? A gente sabe que é registrado inclusive na biografia do Chico e nos anais jurídicos, que nós tivemos inclusive decisões da justiça pautadas nas provas psicografadas. A esse respeito, inclusive, nós temos um trabalho acadêmico chamado A Validade e a Pertinência das Provas
psicografadas, das cartas psicografadas no processo penal. Então, nesse trabalho a gente se debruçou e é tão interessante que, só abrindo um parênteses para falar isso, propriamente do conteúdo, os escritos do Chico foram analisados por técnicos grafoscopistas, utilizando a ciência da grafotécnica e coisas do tipo para que vocês entendam como era realizado o teste. Um técnico recebia um envelope com a escrita original da pessoa que tinha falecido. Tá, essa escrita foi produzida enquanto vida. Recebia a escrita produzida pelo médium como instrumento, o outro envelope, e recebia mais alguns envelopes com a escrita simulada, ou seja, alguém ia lá e imitava a letra, né? A escrita simulada, a simulada imitada, a falseada, ou seja, que a pessoa quer falsear mesmo, quer deixar caracterizado que ela foi falseada, não quer imitar. Juntava aquele bolo de envelopes e entregava, isso ia para um técnico, um perito, e não dizia do que se tratava. Né? A interpelação, o pedido judicial era analise, aqui está a fonte, ou seja, o padrão, a escrita, e eu quero que você diga desses documentos aqui, se tem algum documento que pertence, que foi produzido, que o grafismo, né? Eles foram produzidos, a cursiva, a harmonia, o ponto de arremate, foi produzido por essa mesma pessoa. Ali não era dito se estava vivo ou se estava morto. E o que é que acontecia? O perito chegava à conclusão, dizia, essa foi falseada, essa não é dela, e quando chegava na carta produzida pelo Chico, dizia, essa aqui foi dessa mesma pessoa. Né? E aí, num segundo momento, chamado para depor, o juiz pergunta ao perito, o senhor sabia que essa escrita que o senhor afirmou pertencer a essa pessoa, essa escrita foi produzida depois da morte? E aí o perito diz, bem, se ela foi produzida antes ou depois da morte, eu não posso explicar. O senhor perguntou se, conforme a ciência da grafotecnia, ela foi produzida pela mesma pessoa. E ela foi produzida pela mesma pessoa. Os instrumentos mostram que foi. Agora não me peça para explicar como isso acontece. Né? Então, nada mais forte do que isso. Né? A gente hoje acompanha uma psicografia intuitiva, em que o médium está ali na semiconsciência ou na consciência, e ele produz, como é mais comum hoje, né? Ele produz, mas ele está na semiconsciência. E o que é a semiconsciência? No momento que ele põe o lápis, que inicia o grafismo, ele não está consciente. Quando ele termina a palavra, ele já tem consciência do que escreveu. E a segunda palavra é o mesmo processo, ele não sabe exatamente, ele vai por intuição. E aí ele termina o que ele escreveu. E o que é a psicografia consciente? É aquela em que ele recebe a comunicação, mas ele não recebe exatamente a palavra. Ele recebe, pela intuição que ele tem, ele decodifica. Então, digamos, vamos imaginar que um espírito se aproxima e afirma, olha, eu estou com muita saudade, tenho muito amor, a minha mãe, e ele percebe aquilo ali e ele vai e decodifica, mas ele coloca com as palavras dele, ele está totalmente consciente. O cuidado que se tem que ter justamente é o que a gente chama de animismo, é a interferência do médium. Ele tem que estar muito bem para fazer isso. Não é a gente não pode dizer que é fácil, pelo contrário. A mecânica é muito mais rara, mas é muito mais fácil, porque a espiritualidade desliga o médium, né? Desliga uma parte do médium. O médium se concentra e a mão do médium vira realmente um instrumento. Então era necessário um fato como esse para produzir aquele efeito. E as pessoas, dada a legitimidade do Chico, a legitimidade como ser humano, como ele se transformou, né? O que ele passou a representar, a bondade que ele externou e especialmente a maneira como ele terminou, né? Porque assim, se a gente for pensar sobre o ponto de vista físico humano, ele terminou muito doente, maltratadinho, né? Mas assim, ele demonstrava uma grandiosidade enorme, a completa compreensão de que a vida real não era deste mundo. Então, quando ele
demonstra isso nas ações, transmite para as pessoas realmente a certeza de que existe a continuidade. Olha, se um homem como esse, ele está dizendo, ele está vivendo isso, não tem ensinamento melhor para o Espiritismo do que esse. Foi a caminhada que ele fez. Por isso que ele recebeu um instrutor, um professor, um regulador tão rigoroso na figura de Emmanuel, que todo momento fazia referência, inclusive, até à maneira dele se vestir. Porque veja como era importante o comportamento dele. O comportamento dele. O conhecimento dele era importantíssimo, mas isso era secundário, era a transformação dele. Porque se ele comete qualquer falseio, acaba com tudo que estava sendo construído. Acaba. A gente sabe que a opinião pública, as pessoas, elas se avoram muito em julgar. Então o Chico passou momentos de julgamento, momentos difíceis, foi processado e por aí vai, mas ele manteve sempre aquela paz, aquela tranquilidade, aquela certeza. E aí, naturalmente, com a fenomenologia, ou seja, com os fenômenos que através dele se manifestavam, ele ratificou tudo isso, se tornou incontestável. Então, por mais que a pessoa seja reticente às características do Espiritismo, ela, no máximo, ela se atreve a dizer assim, naturalmente, com exceção assim, dos hiper-mega radicais, que aí afastam qualquer ideia, eles não querem considerar, né? Mas assim, por mais que a pessoa tenha algum tipo até de aversão, não sei, ela diz assim, ó, eu não entendo muito não, agora, que ele era uma pessoa boa, que ele é uma pessoa... Quer dizer, o que ele demonstrou foi o verdadeiro legado espírita. E é aí que a gente faz a remissão ao tema. Porque quando a gente fala de oração, e esse capítulo é maravilhoso, o capítulo 27, pedi e obtereis, às vezes a gente passa a vida da gente inteira, o quanto a gente viveu, né? E eu às vezes fico pensando se a gente em algum momento consegue fazer uma oração que realmente reúna aqueles pressupostos. Porque Jesus disse exatamente, ele de fato ensinou a rezar. Ele não só ensinou uma oração, né? A gente tem como oração que o Cristo nos ensinou o Pai Nosso, mas o Cristo não ensinou só a oração. Na verdade, a oração é importantíssima, colocada pelo Cristo, quando os apóstolos fizeram referência, mestre, ensina-nos a rezar, é importantíssima. Mas a gente sabe que aquelas palavras que são maravilhosas não significa dizer que para alguém que não conhece o Pai Nosso, não está fazendo alguma oração que seja consagrada, que possa alcançar Deus. Qualquer oração, desde que corresponda aos requisitos que foram deixados pelo próprio Cristo. Então eu acho que mais importante do que você, por isso que a gente começou a falar de vivência e de conteúdo, mais importante do que você ter o conteúdo, ou seja, conhecer a oração, mais importante do que isso é a maneira como você se comporta quando a faz. Porque o Cristo deixou exatamente isso expresso. E como não podia ser diferente, ele primeiro, antes de dizer os requisitos que a espiritualidade aqui interpreta muito bem didaticamente, no item pedir e obtereis qualidades da prece, o Cristo, para não fazer diferente, ele o fez por meio de uma parábola. Quando o Cristo estava caminhando e arrebanhando os apóstolos, e nós sabemos qual foi o critério que o Cristo utilizou, ele foi buscar os piores, né? Ele não foi buscar os melhores, ele foi buscar os piores homens. Então, quando o Cristo assim o fez, em determinado momento ele estava chegando a Jerusalém, vinha já com um grupo de apóstolos, e aí ele se deparou com a cena dos coletores de impostos, né? E aí, diante dessa cena dos coletores de impostos, ele menciona uma parábola, porque o Pedro e outros apóstolos recriminam aquela condição. Ora, você imagina, eu costumo dizer que o Mateus Evangelista, que foi o publicano, né, o coletor de impostos, que foi escolhido pelo Cristo para integrar o corpo de apóstolos, eu costumo dizer, na minha visão, que Mateus era, digamos assim, o mais instruído, o que tinha mais instrução era Mateus. Aquela condição de Mateus era mais repugnante
era mais repugnante para a sociedade do que qualquer outra. Para você imaginar, para você ter uma dimensão, um assassino, uma pessoa que pratica o crime de homicídio, mas o assassino, eu não estou dizendo o assassino eventual, aquele que cometeu eventualmente uma morte, não, porque qualquer um de nós está fadado. Você sai e atropela uma pessoa, você vai defender uma pessoa. Eu estou falando o assassino. Quem é o assassino? Aquele indivíduo que para ele é indiferente a vida do outro. Então ele comete aqui, comete acolá. Né? A gente pode, para esse indivíduo, utilizar a palavra. Ele é um assassino, ele se predispõe a realizar o mal. Né? Não tem pesar nenhum sobre isso. Então, um assassino, um facínora, era era melhor avaliado do que um publicano. Porque ser publicano era pertencer ao povo, mas escolher ignorar o vínculo com Deus, cometer todos os crimes que diariamente os publicanos cometiam, porque olha, eles não só coletavam impostos absurdos, mas eles se locupletavam, eles roubavam, eles cobravam muito mais. Para cada uma parte que eles tiravam para Roma, eles tiravam 2, 3 partes para eles, por isso que eram homens riquíssimos. E eles traíam a própria espécie, eles eram os capitães do mato, capatazes. E para isso, com a religiosidade, né, o povo de Israel tinha a religiosidade muito arraigada, aquilo era repugnante. É tanto que as pessoas, quando transitavam e passavam por perto, o povo, quando passava por perto de um publicano, costumava a escarrar e cuspir. Né? E a expressão que deu origem, né, ao nosso ECA hoje, eu já fiz essa referência aqui, uma expressão lá atrás que se chamava raca. Então hoje eu não vou fazer o som aqui naturalmente, né? Quando a gente vai fazer a produção do escarro, a gente costuma arranhar a garganta, né? Na verdade, isso é um hábito que tem origem na palavra raca, que significava nojo, podre. Então, para você ter uma ideia, quando as pessoas passavam por um leproso, utilizava essa expressão. Quando essas pessoas passavam por um publicano, também faziam raca e cuspiam. Né? E aí, assim, esses homens eram odiados. Preste atenção digamos assim, na fé e na entrega que o Mateus evangelista teve. Porque ele não tinha chance de faltar. Você imagina só, se o Cristo não fosse de fato o Cristo, porque muitos profetas passaram. A entrega de Mateus. Mateus se aliou com o povo romano e praticou crime contra todo o povo dele, porque ele ficava coletando os impostos com os soldados romanos do lado. Chegava o vizinho, dizia, olha, eu só tenho isso, não sei o que, disse, olha, vai até a casa dele, pega o filho dele como escravo, pega os animais que tem lá, porque ele está devendo os impostos. Você imagina um homem desse como ele era odiado. E aí, no momento que ele resolve seguir o Cristo, ele passa a ser odiado também por Roma. Né? Então, imagina se de repente o Cristo fosse apenas mais um daqueles homens que falava de Deus, mas não fosse realmente o Cristo. Mateus estava... eu acho que foi a condição mais difícil olha, para Pedro foi arrebanhado junto com o irmão André, mas Pedro voltaria para o povo. Né? Pedro voltaria para o povo. Todos os outros tinham para onde voltar. Mateus não. Mateus, quando saiu, ele saiu numa condição muito difícil, inclusive para um processo de recriminação entre os apóstolos. Mas vamos fazer a referência, porque foi nesse momento que Jesus começou a ensinar esse famoso capítulo Pedi e obtereis. Então os apóstolos começam a criticar. Dizem, olha, coletores de impostos fazem isso. Aí o Cristo diz o seguinte: certa feita, 2 homens estavam lá a orar. Um fariseu e um publicano. Fariseu nós sabemos, aqueles homens que tinham maravilhosas vestes, que estudavam, que estavam ali exclusivamente, tinham como trabalho estudar as leis mosaicas e administrar inclusive essa lei, né, no
judeu, né, sobre o povo judeu. Inclusive haviam crimes decorrentes dessa lei que eram administrados por eles, julgados por eles, considerados por eles. Como havia os crimes da legislação romana, que era em paralelo. Mas bem, o fariseu tinha a sua ritualística, fazia as ofertas, e aí chega num determinado momento ele vai fazer a oração dele. Narradora de Jesus, que o fariseu voltava-se para os céus e dizia: meu Deus, mais um dia eu encerro agradecendo a Ti por tudo, e eu, Senhor, que não sou igual a este homem. E aí fazia referência ao publicano. E continuava dizendo: porque eu faço as ofertas conforme a lei pede, eu jejuo tantas vezes por dia, e eu me comporto assim, 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 assim. Então, Deus, eu agradeço, te peço saúde, etc, etc. Acima de tudo porque eu vejo como eu me comporto, como é diferente desse homem. E fazia referência ao publicano. O publicano, por sua vez, não fazia ofertas, não jejuava, cometia pecados, arrebatava os bens do povo, roubava o povo, mas naquele momento, quando o publicano jogava os joelhos no chão, ele mal levantava os olhos para o céu. Mal levantava os olhos para o céu e dizia: Pai, perdoa-me, eu não sou digno de absolutamente nada. Eu cometo faltas todo dia, eu sou inexpressível, eu não tenho condições de combater o mal que há em mim. Mas me perdoa, me dá uma chance. E aí Jesus, comparando esses dois comportamentos, faz a referência para os apóstolos. Qual desses dois homens saiu de lá justificado? E aí é nesse momento que ele volta-se para Mateus e diz: Mateus, levanta-te e me segue. E Mateus, ouvindo aquela narrativa que o Cristo fez, se identificou com aquele homem, largou tudo e seguiu. Então, alguma coisa de diferente houve na prece desses dois homens. Tão diferente que o comportamento de um homem, em tese, correspondia a tudo aquilo que a orientação religiosa dizia. E o outro fazia justamente o contrário. Pecava deliberadamente, mas reconhecia a sua pequenez e pedia de fato perdão com humildade. E aí a gente entra exatamente nas qualidades da prece. Eu lembro dessa parte porque é justamente a parte que precede na Bíblia o momento em que um dos apóstolos diz: Mestre, ensina-nos a orar. E aí ele diz: quando orardes, entrai em vosso quarto, e tendo fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo. Cada palavra dessa tem um significado. E vosso Pai, que vê tudo em segredo, vos atenderá, porque Ele sabe do que necessitais, muito antes que vos pensais. Aí a gente vai, aí depois é que ele diz: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Mas antes ele deu os requisitos da prece. E aí por isso que o Espiritismo é tão importante, porque ele vem justamente pegar e demonstrar didaticamente o que foi que o Cristo quis dizer com cada orientação dessa. Entrar em vosso quarto. Vosso quarto que é um ambiente, não, é uma figura de linguagem. Ele queria dizer: reza com o coração. Não importa onde você esteja. Esse é um requisito que a gente vai ver que está aqui. Então vamos lá. Primeiro a referência, quando orardes, que foi o que eu já passei para vocês. E aí ele começa: não vos afeteis. Olha, quando ele disse assim, orai ao vosso Pai em silêncio. E vosso Pai que vê tudo em silêncio, ele está dizendo assim, não precisa escândalo, não precisa você demonstrar para os outros isso. A oração, ela pode ser feita de qualquer maneira. O que precisa é que você preencha esses requisitos. Então ele diz, olha, não vos afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, ou seja, falar demasiadamente,
A gente tem até um negócio que é um hábito, que a gente fala meio latinizado, né? Como vai rezar, como se isso fosse alcançado de maneira... Isso é uma questão cultural, a gente começa a utilizar a colocação pronominal diferente, né? A gente tem essas coisas. E aí ele diz assim, ó, não é necessário, não vos torneis, pois, semelhantes aos gentios, porque vosso Pai sabe do que necessitais. Ora, Deus, Ele sabe exatamente qual é a necessidade de cada um de nós. Será que é preciso a gente dizer para Deus, meu Deus, eu estou precisando disso? Ele sabe. Agora tem uma outra questão que está relacionada a pedir e obtereis. A gente tem que entender que a gente tem veja bem, a gente tem duas colocações. Pedir é uma ação que é imputada a mim que faço a oração. Então veja, eu estou dizendo que você que faz a oração tem que ter alguma atuação, tem que ser ativo em função do que você quer. Por isso que a gente sempre diz assim, faça a sua parte. Isso é uma coisa. Não foi à toa que foi dito, pedi e obtereis, batei e abre-vos-á. Em seguida, veja bem, ele bota um exemplo prático. Pedi e obtereis. Aí depois ele diz assim, ó, na prática, isso é bater para que a pessoa entenda. Ele sempre falava por forma de parábolas. Batei e abre-vos-á. Para a porta se abrir, você tem que agir. E qual é a ação para isso? Você tem que chamar. Agora tem uma outra condição também, que a gente precisa compreender e associar. Quando ele diz, vosso Pai sabe o que necessitais muito antes que vos pensais, significa que quem sabe o que pode vir ou não vir em função do nosso pedido não somos nós. É Deus. De maneira que muitas vezes a gente bate, a gente pede, mas a coisa não vem conforme a gente imagina. Às vezes vem até pior. Às vezes o que a gente pediu para evitar, aí é que vem. Mas não é porque veio pior, porque justamente o que você queria evitar aconteceu, que você pode dizer assim, não, minha oração não valeu. Não, eu tenho que compreender essa partezinha. Quem sabe o que realmente eu necessito é Deus. E aí entra uma palavrinha muito pequenininha. Se eu não tiver fé, ou seja, se eu não estiver convicto nisso, eu vou duvidar. E eu vou duvidar, e no momento em que eu duvido, a oração perde a essência. A gente costuma dizer, ela não sobe. Né? Tem um outro exemplo que eu acho maravilhoso. Em uma das obras complementares, narra, eu acho que foi uma obra de André Luiz, narra a presença em uma igreja de um cidadão, um homem, que a gente chama culturalmente, a gente chama de preto velho, né? Um negro, já numa certa idade, e ele entra na igreja. Então tem várias pessoas orando, e essa narratória está justamente nesse livro em que dois espíritos estão conversando e observam isso. Né? Observam quando esse cidadão entra muito humilde e se ajoelha no chão, sujinho, e abaixa a cabeça. E aí ele começa a fazer a oração dele através do pensamento, e os espíritos ali presentes captam ele dizendo, pedindo perdão a Deus, porque ele não sabe nenhuma oração, ele não sabe rezar, mas que pede que Deus se apiede dele, porque ele não teve condições de aprender nada, ele é um homem rústico. E aí a espiritualidade narra que dele é como se fosse transmitido, eles caracterizam como um enorme facho de luz que se projetava para cima. E aí o espírito que estava fazendo o acompanhamento do outro explica, meu irmão, você sabe o que está acontecendo ali? Uma oração pura de coração. Esse homem não precisa de expressar nada verbalmente. O sentimento dele e a fé que ele tem em Deus, na benevolência de Deus, faz com que a oração dele
seja captada, ela sobe com muita intensidade e ela é captada por todos nós. Então a oração ela é feita de uma maneira tão pura e tão bonita que para nós a gente tem a capacidade de ver a projeção, né? É como se a gente estivesse vendo a áurea dele sendo expandida mediante a concentração e ele direcionando a força do pensamento. Então é exatamente isso que Jesus diz que como tem que ser uma oração. Então ele primeiro nos avisou, olha, faz sem precisar de muito floreio, sem precisar de falar aos quatro cantos. Depois ele diz assim, olha, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus os perdoe também. Isso é que é interessante. Olha, eu sempre digo isso, não foi à toa, quando a gente vai costurando as palavras do Cristo e entendendo, não tem nada posto à toa. Não foi à toa que Jesus disse assim, olha, quando orares, primeiro ele deu os requisitos. Vejam que a gente está preenchendo os requisitos. Entrei em vosso quarto, ora em segredo. E depois ele deu um exemplo de oração através do Pai Nosso. Mas dentro do exemplo da oração do Pai Nosso, o que é que a gente faz em um determinado momento? A gente diz assim, Pai, perdoa os nossos pecados, conforme nós também perdoamos os pecados dos outros. É exatamente o requisito que foi feito pelo Cristo na introdução e que está aqui. Os irmãos estão dizendo, agora tem uma coisa, você pode orar com calma, sem tranquilidade, sem fazer nenhum alarde. Agora tem uma condiçãozinha. Quando você se apresentar para pedir em oração, esteja com o coração puro, mas também em relação àquelas pessoas que te fizeram mal. E quantas vezes a gente pronuncia a oração do Pai Nosso, pede na condicional aquilo que a gente não está fazendo. Vê como nós somos complicados. A gente diz, meu Deus, por favor, perdoa-nos como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, sem a gente ter perdoado. Então o que é que eu estou dizendo para Deus? Deus, não me perdoe. Né? A gente simplesmente profere o Pai Nosso e diz assim, perdoa os meus pecados conforme eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Quando, às vezes, eu estou rezando uma oração, às vezes até para pedir perdão, porque eu acabei de ofender uma pessoa e estou chateado com ela, estou amargurado, se eu vou rezar como se fosse, pronto, rezei, passei uma borracha em cima. E está aqui muito claro, os irmãos, olha, perdoa, porque senão o seu coração não está apto, você não vai alcançar o que você deseja dessa forma. É como se surgissem ruídos. A oração é uma comunicação de amor. Como é que você, com um coração cheio de fé, vai proferir? E mais, o que eu acho mais engraçado é que a gente fala na condicional. Deus, me perdoa conforme eu tenho perdoado. Você imaginou se você é para fazer do jeito que você quer, meu filho? É agora, né? É agora, seria a lei do italiano, né? Olho por olho, dente por dente, né? Mas aí tem outro requisito, ó, nós já vimos dois. Aí nós temos a parábola, né? Vamos à frente. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Não vos coloquei em evidência. Procurar orar secretamente, e aí a gente entende esse secretamente como uma figura de linguagem. Você ora em qualquer momento, você pode estar no meio de um jogo de futebol, se você quiser orar, é uma conexão sua com a divindade. Né? Procurar orar secretamente, não vos afeteis muito de orar. O que é que ele quer dizer? Você não precisa. Você pode, não quer dizer que você não pode estar fazendo uma oração em voz alta, no momento. A oração se manifesta inclusive através de uma música, dos louvores. Não quer dizer que as pessoas que fazem uma oração cantando, que não tem conexão, não. O que ele está dizendo é que não é isso que vai validar a oração. Eu posso chegar aqui e dizer, vamos rezar, vamos cantar um Pai Nosso? Ah, não tem oração ali? Tem. Não é porque a orientação diz assim, não vos afeteis que eu não posso cantar, não. Ele está dizendo assim, não descuida da real essência, achando que em se afetando,
em falando alto, em trocando as pessoas pronominais, voz, isso vai acrescentar. Não, o que ele está dizendo aí? Você pode até fazer, mas alcança do mesmo jeito se você não fizer. A ideia é essa, alcança do mesmo jeito se você não fizer. Né? Inclusive nos momentos de angústia, eu não sei com vocês, eu pelo menos sou assim, às vezes quando a angústia está muito grande, eu nem consigo efetivamente desenvolver uma oração. Então o que é que eu faço? Eu acalmo o coração, tento acalmar o coração e quando não dá mais, eu digo, meu Deus, eu me entrego, né? Faça-se conforme a sua vontade, eu penso que esse é o melhor caminho, mas que se não alcançar, me ampara na maneira que eu vou reagir, né? Para que eu possa suportar. Né? E quando eu não consigo falar de maneira alguma, eu simplesmente só fico pensando em Deus. Eu fecho os olhos e vou pensar em Deus. Né? Penso na figura do Cristo, penso em crença em Deus, para eu não pensar no problema, porque não é aleatório, eles vêm em socorro. Se fosse de uma maneira diferente, qualquer pessoa que tivesse alguma dificuldade estaria impedida de orar, né? Inclusive na aflição. Que eu lembro da figura da narrativa do Emmanuel, do André Luiz no umbral, quando na aflição do umbral, ele clamou, só Deus. Então quando ele demonstrou de coração puro que ele tinha fé, que ele poderia ser resgatado, não obstante diversas vezes ele tinha assistido cenas de resgate, mas ele não compreendia e não entendia, acima de tudo, por que ele estava ali, não aceitava, mas no momento que ele foi humilde e disse Deus, os emissários encostaram e resgataram ele. Rapidinho. Então, assim, vamos continuar. Se parte, você tem que manter a humildade, não é pela multiplicidade de palavras que você vai ser atendido, mas sim pela sinceridade através da qual você se conecta. Antes de orar, se tentes alguma coisa contra alguém, perdoa. Aí você pode dizer, aí é que está a parte mais difícil, porque perdoar não é uma coisa assim, né? Eu costumo dizer que o sentimento mais difícil, eu vou utilizar a palavra câncer espiritual, filho do orgulho, é o ódio. O ódio, a gente tem o mau hábito de achar que o ódio é aquele sentimento que ele é tão devastador que ele é latente, ou seja, que você fica feito um cão raivoso. Não. Às vezes aquela figura destemperada, que a gente chama destemperança, ela é só raiva. E uma vez cessadas as circunstâncias e as condições, você volta para o seu eixo. Mas você não fica nutrindo nada pelo outro, contra o outro. Você se aborreceu, você diz assim, fiquei com raiva, às vezes foi a via de fato, mas aí passou aquele sentimento, acabou. Aquilo foi destemperança, da qual todos nós estamos sujeitos. Eu costumo sempre dar exemplo naquilo que mais dói na gente. Né? Eu também exerço a atividade de advocacia e na área mais difícil de todas, que eu acho que é a área que exige mais humildade, que é a advocacia criminal. Então, assim, qualquer um de nós, para dar um exemplo, a gente só basta dizer assim, basta que alguém toque no seu filho. E aí você descobre um animal que tem em você. Aquilo tudo que você diz no outro, nossa, como é que o cara foi capaz de fazer aquilo? Toca no filho seu, para você ver, é instintivo do ser humano. É instintivo a forma como você reage. Instintivo. Então você comete devaneios. Mas isso é a chamada destemperança. O ódio não. O ódio, eu costumo dizer que é um câncer. Por quê? Porque o câncer, ele pode estar num estado mais avançado, e aí a gente sabe que a pessoa já está numa situação muito difícil, mas ele mesmo existindo pequenininho não quer dizer que ele tem menor potencial. Porque você já sabe que na verdade ele vai te acabar de uma forma ou outra. Então, no momento que você recebe uma notícia de uma doença como essa, você não diz assim, não, estou nem aí, está no comecinho, não. Você já pensa, eu estou fadado à morte. Porque você sabe a potencialidade que ela tem de ceifar com a vida humana.
A mesma coisa é o ódio. Você não pense que o ódio é só aquele sentimento que você olha para o outro rosnando, não. Aquilo eu costumo dizer, na maioria das vezes, aquilo é destemperança, é raiva. É raiva. O ódio é aquele que se associa, ele se acolua com o orgulho. E aí o orgulho, mesmo mostrando alguém chegando e dizendo assim, você está errado. Por que você está com esse desafeto com fulano? Você contribuiu para isso também. Mas o orgulho diz assim, não baixa a guarda. Não baixa a guarda. E aí você alimenta aquele câncer que é o ódio. Você alimenta. E aí você pode passar uma vida inteira sem tocar no camarada, sem ele tocar em você. Mas o sentimento que você nutre é uma coisa tão incrivelmente maléfica que na presença dele você se sente mal. É capaz da pessoa dizer, rapaz, fulano quer conversar contigo. Isso eu não quero nem ver. Ele vive a vida dele para lá. Me diga uma coisa, isso aí é uma simples raiva? Não é. Isso é ódio. Isso é ódio. Aí a gente imagina, eu não, olha, graças a Deus eu não odeio ninguém. Eu tenho pessoas que eu não gosto, mas assim, mas aí que tipo de não gosto? Isso é só uma incompatibilidade, porque isso é normal. Isso é normal. Tem espíritos que você, na presença deles, você não dá. A maneira como a pessoa se comporta, a maneira como a pessoa age, você diz assim, eu não me sinto bem. É normalíssimo. O Espiritismo, inclusive, explica isso. Eu posso chegar na presença de alguém e a pessoa, por exemplo, assistindo uma palestra e dizer assim, ó, hoje é dia do Emmanuel, eu não vou não, eu não gosto da abordagem dele. Então, a gente chama isso aí de simpatia ou antipatia. E aí não tem nada a ver com o ódio. Você às vezes está distante com uma pessoa porque diz, não vale a pena a convivência. Porque a gente briga tanto, né? Tem tanto conflito que é melhor ele ir lá e eu cá. Isso não é ódio. O que eu estou falando é aquele sentimento que quando você está na presença da pessoa, você diz assim, perdi o dia. Né? Perdi o dia. Que quando acontece alguma coisa, você, dando uma de bom cristão, diz assim, olha, eu não queria o mal da pessoa não, mas tá vendo quem aqui faz, aqui paga. Você disse o quê, né? Você comemorou, né? Você comemorou. Eita, a justiça foi feita, né? Ou seja, você estava esperando, você só não fez com as próprias mãos. Então, ele diz assim, ó, limpa o coração. Agora, mano, eu tenho um desafeto e eu não consigo. Isso não se resolve também. Ah, eu vou fazer uma oração pura agora, então limpei meu coração. Meu Deus, você não vai mentir para Deus, né? Pelo amor de Deus. É melhor você ser sincero e limpar o coração e você tentar ir aos poucos. Dizendo assim, ó, meu Deus, eu tenho um problema assim, eu preciso ao longo do tempo me desfazer disso. O que é que ele diz na lição Amai aos vossos inimigos quando ele trata exatamente disso? Ele trata isso com um subtítulo chamado O Duelo. E ele trata nesse subtítulo Duelo o seguinte, olha, você não pode nutrir em relação àquela pessoa que você não tem como amigo, ou seja, o seu inimigo. Você não pode nutrir em relação a ela o desejo de vingança, o ódio, se aproximar para fazer um bem com a finalidade de humilhar. Isso é o que você não precisa amá-la, porque há a incompatibilidade. Nesse caso, quando há incompatibilidade, amar para você é fazer o seguinte, não produzir o mal, não desejar o mal, não torcer pelo mal, né? não se sentir feliz pelos maus que acontecem para o outro, e se necessário for socorrê-lo, fazê-lo humildemente de coração. E não fazendo, ó, tá vendo? Sou eu agora. É isso que a lição Amai os vossos inimigos diz. E que os espíritos dizem. Não tem problema nenhum para você amar o seu inimigo. A gente compreende que a condição espiritual de vocês não permite que você ame efetivamente. E é até justo. Por quê? Como é que você pode dedicar a um amigo que lhe dá amor a mesma afeição que você iria dedicar a alguém que você não tem confiança, né? Seria dar as costas para o inimigo, e aí seria uma tolice, né? A gente não tem essa condição ainda. Agora você também não precisa ir deitar do lado dele, se você sabe que existe um risco, muito menos deitar armado, muito menos ficar de longe com a arma na mão. Simplesmente diz assim, siga a sua vida, não deseje o mal em caminho. Então eu acho que é essa a limpeza de coração a que se refere.
Até porque os problemas que a gente vem a surgir na caminhada com outros irmãos, podem ser problemas incidentais, ou seja, que surgiram no curso dessa caminhada, mas podem ser problemas que remontam ao passado, vivências de sofrimento, né? Vínculos kármicos que não vão se resolver assim tão simples. Às vezes o simples fato de você encarnar e não matar o seu irmão ou não ser morto por ele, observando uma retrospectiva em que várias vivências aconteceram esse tipo de fato entre vocês, já é um lucro muito grande. Então você imagina o seguinte, que tudo se justifica. De repente você encontra uma pessoa e diz assim, eu não suporto esse cara vem trabalhar aqui comigo, eu não suporto, esse cara não presta. Você às vezes não sabe que a vivência que você teve com ele no passado foi extremamente trágica. E a aproximação promovida pela espiritualidade foi para que vocês, se relacionando, não se matassem de novo. E aí o simples fato de você conseguir manter distância sem desejar o mal dele, quando você retornar, o seu mentor espiritual vai dizer parabéns. Porque você sabia que fulano estava lá e fulano foi Beltrano que lhe fez esse mal. E você conseguiu sustentar o ímpeto, aquele rancor que você tinha todo, que na última experiência que vocês tiveram, na primeira oportunidade que você teve, você ceifou a vida dele. Dessa vez vocês não se agrediram. Então isso é limpar o coração. E fazemos pouco. E as coisas menores, mais simples, a gente tem que ir, eu costumo dizer, desmaterializando. A gente tem que ir deixando realmente de lado. Porque, gente, não vale absolutamente nada. Basta uma doença. Basta uma decepção. Basta aquele amigo que você chegou e em 2 ou 3 momentos pôs o ombro nele, socorreu, e você esperar, que a expectativa é inerente a gente, você esperar que de alguma forma, em um momento que você precisasse, ele pelo menos te fizesse uma ligação, ele não faz, você se ressente. E aí quem sofre é você, porque você fez o bem condicionado, e bem condicionado não é bem, é barganha, é troca. Então a gente tem que se educar, por mais que seja sofrido para a gente, e a gente sofre, a gente tem que tirar do coração, a gente tem que doar aquilo que a gente pode doar. Então se você fizer, se você der a mão, é lógico, vai ter a expectativa, vai ter a decepção, é natural, mas não deixe isso arraigar no coração não. Supere e caminhe. Pois bem, conclui aqui dizendo perdoar-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não vier com um coração purificado. Todo sentimento contrário à caridade deve ser afastado. Orai, enfim, com a humildade, exaltando os seus defeitos e não suas qualidades. Então, minha gente, que a gente possa exercitar essa oração, mas eu diria, essa oração prática, transformar essa oração em prática, né? Transformar essa oração em prática. No mínimo a gente vai ser considerado uma pessoa humilde, por mais que a gente tenha qualidades. A gente vê, se Deus, que conhece todas as qualidades, ele diz assim, o menino não precisa dizer não, exalte os seus defeitos para eu ter a consciência de que você está pedindo perdão, não precisa falar as qualidades, mas eu já sei, né? Então a gente transportar isso também para a vida da gente, né? Então que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar e que nós possamos ter uma excelente semana. Que assim seja.